Nos últimos dias, a imprensa brasileira deu grande destaque a problemas ocorridos no Ministério dos Transportes, que terminaram com o afastamento do próprio ministro. Ao final desse primeiro semestre, o deputado Mendes Tame, do PSDB de São Paulo e vice-líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados, faz um balanço da atividade política desse tempo, desses meses todos. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos a ideia de que este governo iria mudar muita coisa. Outros diziam que não, que seria uma continuidade absoluta do governo Lula. Afinal, a Dilma foi chefe da Casa Civil, uma figura proeminente no governo anterior. E é verdade, eles tinham razão. A continuação é perfeita. Os mesmos escândalos, as mesmas formas de agir em relação à corrupção. Corrupção pode ocorrer em muitos países. O que diferencia um país de outro é como ele reage para combater a corrupção. O seu arcabouço jurídico e como as pessoas que estão no governo tomam posições baseadas na lei para defender o erário público, para que a gente tenha recursos para as atividades sociais, para diminuir as diferenças, para atender a saúde, a educação, a segurança pública. E o que nós vimos nesse episódio dos transportes é um exemplo clássico do que é o governo do PT. Tirou o ministro e colocou o subministro, o vice-ministro. Tirou o Alfredo Nascimento e colocou o Paulo Sérgio Passos. Muito bem. Nas audiências em que Arthur Pagô, diretor-geral do DENIT, esteve no Senado e na Câmara, ele disse exatamente o seguinte: lá não se decidia nada sozinho. Tudo era decidido em colegiado. E do colegiado participavam o ministro Alfredo, o subministro Paulo Passos, todos. E as decisões eram conjuntas. Ninguém sabia mais do que os outros. Ninguém deixava de saber tudo o que os outros sabiam. Portanto, trocar o ministro por um subministro que tudo sabia, que participara de tudo, é trocar 6 por meia dúzia. É mudar tudo para que tudo continue como está, para que os atos de corrupção continuem da mesma forma, beneficiando os mesmos beneficiários. Eu quero te fazer uma pergunta. Deputado, se a gente for num arquivo, na biblioteca, num arquivo, vamos lá para os anos, fim dos anos 60, 70, a gente vai achar lá DNR, é uma vergonha. DNR é o lugar da corrupção, o lugar do... Quer dizer, estou perguntando isso para o senhor porque a substituição do DNR pelo DENIT talvez tenha criado expectativas positivas em boa parte das pessoas. Mas o fato é que nós estamos falando de um setor da administração pública brasileira que tem já tem essa fama, digamos assim, há décadas e décadas, né, deputado? Quer dizer, não é uma coisa assim localizada agora não, né? Então, o combate à corrupção tem que ser feito em duas vertentes. Uma, ir aperfeiçoando a legislação. Neste governo Dilma, nós conseguimos uma mudança muito grande na legislação, para trás, um brutal retrocesso. Nesses dias nós vimos, a Corregedoria da União falou, o Tribunal de Contas está falando, que os projetos básicos são insuficientes para licitar uma obra, que é necessário um projeto executivo. E hoje o próprio Pagô, nesses últimos dias, reconheceu que os projetos com base nos quais as obras vêm sendo licitadas no DENIT são projetos incompletos, feitos por empresas inidôneas. Olha que interessante, os projetos básicos. Hoje não se licita nada sem projeto básico no mínimo. Devia ser obrigatório o projeto executivo. Pois bem, nesse regime diferenciado de contratação que a Câmara acaba de aprovar para a Copa, eliminou-se a necessidade do projeto básico. Como é que alguém vai contratar a construção de uma casa e vai lá, vou procurar um arquiteto, olha lá, você faz a planta, depois eu vou procurar o empreiteiro para construir a casa. Agora não, eu vou licitar um estádio sem ter o projeto básico.
A própria empresa que ganhar a licitação é que vai fazer o projeto. Andamos na contramão, aumentando na legislação as chances de maracutaias, de falcatruas, de desserviços, de malfeitos, de desvio de recursos públicos. Deputado Mendes Tami, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, como um membro iminente da oposição, aqui na Câmara dos Deputados, né? O partido que lidera a oposição, digamos assim, qual é o senhor acha que deve ser a estratégia da oposição, digamos, para o segundo semestre? Ou para os próximos tempos, que ano que vem nós temos um ano eleitoral danado aí, prefeituras, né, vereadores, o Brasil inteiro vai votar, né? Qual o senhor acha que deve ser a estratégia? Essa que vem sendo, digamos, desenvolvida, ou o senhor acha que tem que pensar numa outra estratégia? Não, eu acho que nós devemos ampliar o trabalho, não só na denúncia dos atos de corrupção, que é função nossa, de fiscalização. Ainda que diminuída, nós temos hoje 20% só da Câmara, a base do governo tem 80%, mesmo assim nós devemos intensificar esse papel. Mas devemos nos aprofundar da análise de fatos que poderão estar vindo aí. Por exemplo, o risco da volta da inflação e denunciando para que o governo tome a tempo as providências. A desindustrialização do país. Um risco danado. Empresas estão fechando aqui, abrindo filiais na Índia, países, na né? China, e de lá importando os equipamentos, ou só importando, e aqui deixando para fazer no Brasil as fases mais simples, ou até pior, só montando, transformando-se em montadoras. Ou ainda pior, só comercializadoras do produto que compra da China e vem com a marca, como as sandálias, a Zaleia e outras, cujas empresas fecharam no país, demitiram centenas de funcionários, famílias que ficaram sem emprego, e importa o produto e comercializa. E ganha tanto quanto ganhava antes, sem criar empregos. A lei número 1 de qualquer governo deveria ser uma lei de responsabilidade laboral, de criação de empregos, que não é o que nós estamos vendo, né? O risco de desindustrialização é muito grande. Também esse apagão na infraestrutura que nós estamos vendo, nós estamos assistindo, é um desgaste imenso nos aeroportos, nos portos, nas rodovias federais, um desgaste imenso, não há uma manutenção e também um acréscimo na oferta de infraestrutura para compensar o crescimento da economia. Tudo isso tem que ser denunciado pela oposição para que o governo tome medidas corretas a tempo. Nós não somos uma oposição destrutiva para destruir o governo e, com isso, aumentar a nossa chance de ganhar na próxima. O que nós queremos é minimizar os desacertos, colocar em primeiro lugar o resultado para o povo brasileiro. Se a ação política não servir para melhorar a vida das pessoas, ela não serve para nada, nem para a situação, nem para a oposição. O senhor falou agora, que eu estava citando esses exemplos de desindustrialização, né? Essa questão. Eu comecei a me lembrar do que minha avó me falava. Ela falava assim para mim. Nós importávamos a manteiga em lata, a gente importava tudo que a gente usava. Naquela época que a gente não produzia aqui muita coisa, não é verdade? Naquela época dela, que ela era uma senhora, né, do começo do século XX. Mas, de certa forma, é assustador esse quadro que o senhor coloca, assim, né? Quer dizer, e que é real. Quer dizer, muitas empresas brasileiras estão migrando, né? Porque lá elas encontram condições mais favoráveis de produção, né? Isso é um negócio sério, né? Nos produtos industrializados, nós estamos passando por uma fase extremamente perversa. O que está mascarando o resultado da balança comercial é o fato de que as commodities estão com um preço internacional preço, alto. né? Com isso, nós, exportadores de grãos, exportadores de minérios, conseguimos, na balança comercial, minimizar o desacerto, minimizar o déficit. O setor agroindustrial, há muitos anos, é o único setor superavitário na balança. Em todos os outros, nós somos deficitários. Se ainda estivesse esse dólar completamente defasado, dólar baixíssimo, real sobrevalorizado, servindo para capacitar, para aumentar a potencialidade do parque brasileiro com importação de máquinas de alta tecnologia,
Mas o que nós estamos assistindo é que grande parte dos produtos importados são produtos finais que vêm aqui, adentram o mercado interno para competir com o produto fabricado aqui no Brasil. Deputado Mendes, infelizmente nosso tempo acabou. Dava para a gente ficar conversando bastante tempo ainda, eu sei. Prazer. Mas voltamos a isso então, uma hora dessas. É um imenso prazer. Muito obrigado, Pedro. E obrigado a você que ficou com a gente. Até a próxima.